TDAH, expectativas reais. Vamos falar sobre isso? Sou Karina Bellotti, neuropsicopedagoga especialista em TDAH, e hoje eu tô aqui para falar com você, principalmente você que é mãe de uma criança ou adolescente com TDAH e precisa entender um pouquinho essa questão de expectativa e realidade. Vem que eu te ensino. Bom, o que a gente tem essa questão? Por que eu trouxe tudo isso aí pra gente? Eu sempre falo, TDAH é muito capaz de ir além do que a gente pensa, do que a gente imagina, né? Eu sei que existe um mito muito grande de que o TDAH ele não consegue, ele não é inteligente, pelo contrário. TDAH às vezes ele consegue sair da caixinha de uma forma que ninguém consegue. Ele tem pensamentos, ele tem raciocínios, ideias, a criatividade é incrível. É uma força da natureza mesmo, como eu já falei por aqui antes. Só que pode ser, e aí eu estou dizendo, deixando bem claro, pode ser. Por que pode ser? Porque outro mito muito grande que a gente tem e que a gente vê por aí em muitos canais gigantes, né? É um mito de que pela criança, pelo adolescente ter TDAH, ele vai ter dificuldade na escola. Isso é mito. Existem várias pessoas, várias crianças, vários adolescentes com TDAH que não têm dificuldade na questão de conteúdo, na questão de aprendizado. Vai ter em outras questões aí, mas no aprendizado não tem, tá? Mas, então, fechando parênteses, pode ser que essa criança, que esse adolescente tenha dificuldade em alguma questão. O que acontece? A gente está falando sobre funções executivas, inclusive quinta-feira sai o segundo vídeo sobre funções executivas, então não vou entrar nessa questão aqui agora, tá? Mas, dependendo de onde estiver a lacuna no desenvolvimento das funções executivas dessa criança ou desse adolescente, pode ser que ele ou ela apresente questões de aprendizado, tenha mais dificuldade em algumas matérias, tá? Então, por exemplo, se ele tem aí uma dificuldade na flexibilidade cognitiva, pode ser que ele tenha dificuldade em encontrar caminhos, então pode ser que ele tenha dificuldade na matemática, ou não consegue guardar os conteúdos, né, as informações necessárias. Então, pode ser que essa criança ou esse adolescente tenha uma dificuldade de aprendizado. E aí, o que acontece? A gente precisa entender isso. Tá tudo bem alguém não ser bom em tudo. A gente não precisa saber tudo, a gente não precisa ser expert em tudo, a gente não precisa tirar 10 em tudo. E aí, quando eu trago aqui para você, que é mãe de uma criança, de um adolescente com TDAH, ou até mesmo você que tem TDAH e que tá aqui, esse vídeo caiu aí para você, vamos entender que existe a expectativa e a realidade. Para o TDAH, para a criança, para o adolescente com TDAH, é muito importante que a gente coloque, estipule metas realistas, que a gente coloque expectativas realistas. E aí eu não estou dizendo, Karina, então eu vou esperar o mínimo. Não é isso. O que eu estou dizendo é para a gente olhar para essa criança, para esse adolescente e ver a real. Karina, eu nunca fui uma aluna super boa na parte de exatas. Eu sempre brincava, gente, eu sou de humanas. Eu sempre amei português, geografia, história, redação, literatura, filosofia, essa parte eu amava. Matemática, eu ia ok. Eu digo que eu aprendi não. Eu passei de ano, né? Quando a gente aprende alguma coisa é muito difícil a gente esquecer. Mas isso é um assunto para outro vídeo. Mas assim, por exemplo, educação física. Gente, nunca gostei de educação física. Nunca gostei de esportes.
Hoje faço porque sei que preciso, tenho consciência de que preciso, mas nunca gostei. E eu lembro até hoje, eu tinha, assim, não sei se eu tinha, né, assim, era sem noção mesmo. Mas na minha época de ensino médio, adolescente, eu lembro, eu chegava pro professor e perguntava: eu já tirei a média no dia de avaliação? Porque eu quero sentar, eu não quero mais fazer. Porque eu não gostava e tava tudo bem. Se você olhar meus boletins, né, minhas avaliações, meus reports ali, educação física era sempre ali, ó, a média, a média, a média. E tá tudo bem. Se minha mãe, se meu pai fosse esperar que eu fosse ser uma jogadora de vôlei, uma jogadora. Não ia funcionar. A expectativa era muito longe da realidade, sendo que eu não gostava. Então, a gente precisa começar a olhar para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, tirando essa expectativa que às vezes é nossa, é sua, de pai, de mãe. Qual é a realidade para o seu filho, para a sua filha? O que você consegue esperar? Até onde ele ou ela conseguem ir? Às vezes, a média do seu filho, o 6, o 5, vai ser o 10 para ele, para ela. E aí, de novo, gente, eu não quero falar, não é que a gente precisa esperar o mínimo, mas a gente precisa ser realista, aprender a estabelecer metas reais, metas que eles vão conseguir. Sabe por quê? Porque se a gente não estabelece metas reais, isso causa uma frustração tão grande. Falei sobre isso já lá no Instagram. Sobre o sentimento de frustração e dessa coisa de não pertencer que o TDAH já tem com eles. Eles sabem que eles são diferentes. Eles sabem que eles estão falhando. Eles sabem que eles não estão conseguindo atingir porque a cobrança deles com eles mesmos é tão grande. A gente não precisa colocar mais esse peso em cima deles. A gente precisa ajudar eles a entender que tá tudo bem não tirar 10 em tudo. Tá tudo bem tirar a média. Tá tudo bem não saber tudo. Tá tudo bem não gostar de tudo. Precisa passar? Precisa passar. Precisa fazer prova? Precisa fazer prova. Precisa estudar? Precisa estudar. Mas não precisa ser bom em tudo. Vamos entender essa autocrítica, essa cobrança que eles têm com eles mesmos, que é exagerada, sabe? Eles estão sempre ali, se cobrando, se cobrando, se cobrando. Isso não faz bem. Isso pode abalar o emocional. Abalando o emocional, aí fica feio. Aí a coisa é muito mais embaixo. Aí vai ficar muito, muito mais difícil. A gente sabe, hoje os estudos mostram que as crianças e adolescentes com TDAH, eles estão muito propensos a entrar em depressão. Então toma cuidado. Para agora e pensa, que expectativa que eu estou colocando sobre a vida do meu filho e da minha filha? Será que são reais? Será que o que eu estou cobrando dele ou dela são expectativas reais? São limites que eles conseguem ter? Vamos pensar sobre isso. Hoje, brevemente, queria trazer isso, então, para a gente sempre colocar na nossa cabeça. Essa expectativa é real? Eu consigo alcançar? Essa criança, esse adolescente consegue alcançar essa expectativa? Se não, joga lá fora. Tá tudo bem não ser bom em tudo. Tá tudo bem não gostar de tudo. Tá tudo bem tirar a média. Tá tudo bem precisar de uma aula particular. Tá tudo bem ter que fazer prova de recuperação. Vamos caminhando, vamos acolhendo, vamos sendo suporte dessas crianças e desses adolescentes, porque a cobrança deles com eles mesmos já é demais. Combinado? Se você tem dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você acha que tem alguém que precisa ver esse vídeo, que precisa ouvir isso, já encaminha, já curte aqui. Se você não está inscrita aqui ainda, já se inscreve. Aqui a gente fala sobre TDAH, desmistificando, explicando, caminhando juntas.
Vamos juntas? Quinta-feira tem mais vídeo. Clica no sininho para não perder. Vamos juntas!